Olá, no Viva Saúde desta semana nós vamos falar sobre tratamento intensivo nos hospitais. Este é um assunto que ainda assusta quando temos um parente ou amigo internado e ele é levado ao CTI ou à UTI. Qual é a diferença do centro ou da unidade de terapia intensiva? Por que e quando é preciso essa internação especial? Qual deve ser o comportamento da família nestes casos? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com Carlos de Freitas Luiz. Ele é enfermeiro formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atua como coordenador do Centro de Terapia Intensiva Adulto do Hospital São Sebastião, em Viçosa. Carlos, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Viva Saúde. Esse é um assunto que gera muita apreensão, né? Quando a gente tem um parente, um amigo no hospital e ele está internado e de repente fala tem que ir para o CTI ou para a UTI, a gente sempre tem a impressão de que a coisa é muito grave. É isso mesmo? Ô Leia, na verdade, primeiro queria agradecer. Nós que agradecemos a sua presença. E é muito bom, né, a gente falar sobre esse assunto, porque a população é apreensiva mesmo. A gente fica apreensivo, né? Eu, se um familiar meu for enviado para o CTI, eu vou ficar meio apreensivo mesmo eu trabalhando na área. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, o CTI, né, ele é um setor equipado com equipamentos para monitorização desse paciente. É lógico que se o paciente foi enviado ao CTI, ele tem uma doença, né, ele tem um problema agudo, né, e que precisa ser monitorizado. Esse paciente normalmente está indo para uma observação e para uma investigação melhor dessa fase aguda. Isso não quer dizer que esse paciente está propenso de morte de imediato, mas é um paciente que exige observação, exige cautela, né? E essa cautela tem que ser rigorosa, ela tem que ser, né, observada 24 horas. Lógico que a família, né, fica apreensiva e, igual eu estou te falando, eu também ficaria apreensivo, porque gera, né, vai tirar o familiar de perto de você, vai levar ele para um setor diferenciado, e é um setor que ainda tem muito mistério, né? O objetivo, né, de um programa como este deveria, né, acredito que deveria ter mais, e a AMIB preza por isso, que o CTI abram as portas para a população, para que a população, o CTI possa tirar o mistério, né, tirar toda essa coisa que é MIB? A AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, para que tire, né, essa coisa que ronda, né, a cabeça da população. É lógico que tem pacientes que vão para o CTI em quadro muito gravíssimo e que são pacientes propensos à morte de imediato. Mas tem outros pacientes que vão para a observação. O que se tem que fazer é esclarecer melhor a população e mesmo que os pacientes que vão com quadro grave, o CTI não pode ser visto como, né, esse algo que estimula medo, algo que representa a morte. E sim algo com esperança de vida, algo que vai trazer o melhor possível para esse doente. É um tratamento mais especializado. Né? Isso. Qual que é a diferença do CTI e da UTI? Do Centro de Terapia Intensiva e Unidade de Terapia Intensiva? Quando você traduz a sigla, uma é unidade de tratamento intensivo, o outro é centro de tratamento intensivo. Você pensa que uma é unidade, o outro é centro. Na verdade, né, você pode usar a sigla para definir, né, qualquer uma situação. Todos os dois definem-se o mesmo, entendeu? Só que quando você fala um centro, parece-se um centro, algo maior, né, uma concentração maior de leitos, com maior isso mesmo? Na unidade fica um por lugar. Aqueles quartinhos assim separadinhos, isso. Aqueles biombos. Isso, nós temos vários tipos de UTI, né? A nossa UTI aqui, ela é UTI, né, aberta, em que os biombos são separados, os leitos são separados por biombos, mas nós temos outros tipos de UTI que são fechadas, né, com monitorização central e quartos fechados, em que, né, nós temos grandes centros em que o paciente fica em quarto fechado, sendo que o monitor tem uma central, o paciente tem direito a acompanhante no quarto. As nossas aqui não, as nossas são coletivas com separação por biombos, né? Com cada leito são separados por biombos, individualizando os leitos. Então não tem aquela história assim de que tá no CTI é grave, tá na UTI é gravíssimo, não? Não existe isso, né? Todos os pacientes que vão para o centro de tratamento intensivo são pacientes que inspiram cuidados, né? Existe um certo grau de gravidade nisso tudo, né? O paciente não foi encaminhado para lá. Existe, né, um risco de morte, com certeza, né? Existe uma cautela que exige mais cuidado, exige, né? cuidado. No foi enviado para lá por para exemplo. observação.
A maioria, os pacientes indicados para terapia intensiva, né, a maioria das vezes são os pós-operatórios, nas primeiras 24, 48 horas, né, para que restabeleça as funções perdidas durante a cirurgia, são os pacientes mais, né, como eu diria, mais estáveis. Fora esses são os diabetes descompensados, os pacientes vítimas de trauma, os pacientes, né, portadores de acidentes vasculares cerebrais, e que todos eles existe um grau, né, existe um risco nesses pacientes. Então, pacientes que ou estão graves demais ou pode desestabilizar. Entendeu? Exige uma atenção ali do corpo clínico mais Estão ali para monitorizar focada. Pressão, pulso, respiração a todo momento e sendo medicado de forma mais rigorosa. Existe uma equipe, né? Lá o número de técnicos de enfermagem são muito menos por leito, né? Existe, né, um técnico de enfermagem para 2 leitos e a atenção é maior, é mais rigorosa. Entendeu? Então, com isso, esse paciente ele tem uma atenção muito maior, ele é visto, ele é observado de forma rigorosa. Ô Carlos, então, não é toda pessoa que sai de uma cirurgia que tem que ir para o CTI, não. Agora, quando vai, é sinal de que a situação é mais delicada? Não é sinal. Isso é conduta do cirurgião, é conduta do anestesista. Isso vai depender muito da idade do paciente, do risco cirúrgico, entendeu? Isso vai depender de todo um contexto, né? O objetivo, na maioria das vezes, do pós-operatório é para uma observação mais rigorosa e para restabelecer, né, essas funções que o paciente possa ter perdido durante o transoperatório. Hidratar melhor, melhorar o quadro pressórico, entendeu? O que acontece lá dentro? O que uma pessoa que vai para um CTI ou para uma UTI, o que acontece lá dentro que é diferente do quarto? Você já falou que tem um monitoramento mais preciso, a pessoa fica medindo pressão, né, batimento cardíaco, tudo o tempo todo. Mas lá é um lugar assim triste? É triste ficar dentro do CTI? Acontece? Causa ansiedade, causa angústia? O que acontece lá? Para o paciente. Com certeza. Não só para o paciente, até para a equipe também, né? Eu sempre prezo, né, conversar com a minha equipe, que eu sei que o ambiente ele é estressor. Ele é estressor para o paciente, ele é estressor para a equipe também, né? Uma vez, por ser um setor fechado, quando você adentra a porta do CTI, você tem uma porta que fecha atrás de você, né? Você tem ali pacientes normalmente com quadros, né, que inspiram cuidados, que exige, né, uma observação rigorosa e exige uma responsabilidade muito grande, né, de toda a equipe. Isso gera um estresse da equipe. Gera um estresse de todo paciente, por quê? Principalmente os pacientes mais idosos. O que vai acontecer? Você tira esse paciente do lado da família, né? Se o paciente está inconsciente, se o paciente está sedado, se o paciente está entubado, né, não se observa tanto. Mas se o paciente está acordado, se o paciente está sóbrio, orientado, esse paciente acaba sentindo na pele a retirada de perto da família, né, o isolamento. E a equipe, ela nem tem sempre, ela tem como substituir isso. É lógico que a orientação que eu dou para toda a equipe, e eu também participo como um todo, né, de estar conversando, estar tentando, né, de uma forma ou de outra, substituir, né, esse lado perdido, né, esse anseio da família. Esse isolamento, né? Esse isolamento. Porque você fica lá numa cama, todo paciente que fica no CTI ou na UTI fica entubado, não, né? Não. Na verdade, é de acordo com a necessidade. É lógico que todas as insuficiências respiratórias graves, elas vão evoluir com intubação, né? Mas os pacientes que vão, normalmente os pós-operatórios, e os pacientes, né, com diabetes descompensada, sem insuficiência respiratória, elas vão ficar, né, em ar ambiente, né, e vão conversar, vão comunicar, e esses pacientes demandam um quadro psicológico maior. Uma atenção, né? Uma atenção maior. Porque ele fica, quem fica lá dentro fica sedado, fica dormindo ou fica acordado? Aí fica sozinho acordado, lá dentro, né? Acordado. É claro que dorme em alguma parte do tempo. E a gente vê o seguinte, que esse fator de isolamento ele é cobrado, né?
eu já tive experiências de encontrar com pacientes depois, né, e o paciente falar que não deseja nunca voltar para lá, ou às vezes não quer nem chegar perto da gente. Ele tem um certo trauma porque ele questiona o seguinte, não, eu via uma pessoa que eu achava que era uma pessoa que estava sentada à minha frente, que eu não conhecia, uma pessoa estranha, que eu nunca tinha visto. Eles não deixavam eu comer o que eu queria. Eu quase não conversava com ninguém. A minha família estava longe de mim. Eles queixam do isolamento, eles queixam, né, da estranheza, né, de um pessoal estranho, né, que não conhece. Por quê? Principalmente o idoso, ele é muito apegado a coisas dele, né? Aquela roupinha dele, aquele travesseirinho dele, a família dele. Então, quando ele é retirado desse cantinho, né, ele sente. Então, mas é necessário isso? E qual que é a prática de visitação dentro do CTI? A visitação do CTI, ela né, hoje, né, nos 2 hospitais, no Hospital São João Batista eu não tenho a rotina, mas no Hospital São Sebastião a visita é às 4 horas da tarde. Só tem uma visita por dia? Uma visita por dia. 2 acompanhantes, 2 visitantes por período. Quando eu entrei no... Um de cada vez? Não, os 2 de uma vez. Quando eu entrei na coordenação da enfermagem do CTI, eu, né, mais os demais membros da equipe, nós chegamos à conclusão de abrir uma exceção de uma visita às 11 horas da manhã. Quando nós abrimos essa exceção, nós vimos que era inviável, porque as visitas, né, que vinham acabavam sendo, né, um parente, né, longe, um vizinho, né, uma pessoa que não tinha nada a ver de ligação com o paciente. O que eu comentava? Gente, às 11 horas, né, seria uma visita a mais, né, seria um outro familiar, alguém mais próximo, necessário à presença do paciente. Eu falo sempre o seguinte, visita no CTI não pode ser radical igual a visita em cadeia, porque a visita em cadeia é muito radical. Né? Mas a visita no CTI tem que ser para parente, pessoas que vão trazer bem para o paciente do CTI. Mas não pode, uma notícia, não pode ser para aquele vizinho que não vê o paciente há vários dias, que nunca vai na casa dele, aquele que não tem uma ligação afetiva com ele. Então começou a acontecer isso. O familiar vinha, já programava para ir às 4 e falava assim, tem visita às 11 horas, se você quiser ir, você pode ir. Encontrava com o vizinho na rua e falava. Aí a gente optou. E é um ambiente muito controlado, né? Controlado. Não pode ter Por quê? infecção, não pode estar gripado, tudo isso, né? Porque se ele está lá é porque ele já inspira cuidado, né? Isso. Se você começa a abrir muitas exceções, aí você acaba colocando o paciente em risco. E quando começa a vir essas pessoas que não têm muita ligação com o paciente, você acaba trazendo mais malefício para o paciente do que benefício. Tem um tempo, assim, a pessoa tem que ficar no CTI, num pós-operatório, assim, no máximo 72 horas? Não, ele fica o tempo que o médico achar necessário, de acordo com resultados de provas, de exames complementares pedidos e de acordo com a própria recuperação do mesmo. Entendeu? Às vezes um paciente fica 12 horas e ele já melhora muito bem. Às vezes ele fica 24, melhora melhor. E até ele é poupado, né? Porque às vezes num quarto de hospital é a família inteira, todo mundo conversa, faz aquela confusão, o paciente está cansado, né, às vezes está respirando mal. O CTI é um lugar mesmo de recolhimento, mais né? Tranquilo. Às vezes o próprio paciente agradece essa questão. Outros já não. Mas esse primeiro, o pós-operatório... porque assusta, né? A gente tem aquele medo, falar, tá no CTI, é grave, mas não é assim, é pro bem do paciente, né? Mas você vai ver que o pós-operatório é o paciente que menos queixa do CTI, porque normalmente ele vem do bloco cirúrgico ainda anestesiado, ainda um pouco sedado, ele aproveita esse período e vai dormir. Normalmente ele acorda no outro dia, né, no CTI, aí ele já acorda, ele... né, já se sente melhor, já não sente aquela dor, porque no CTI medica-se o analgésico, ele é medicado com mais rigor, né, por ter um médico por perto. Ele não sente dor, ele acorda bem. Né? Se ele acorda bem, ele acorda mais disposto, aí daqui a pouco vem a hora da visita, e aí normalmente a alta se dá naquele dia ou no outro dia. Ele reclama menos. O paciente que reclama menos desse isolamento é normalmente o idoso, vítima de uma insuficiência respiratória, vítima de uma diabetes, que é aquele paciente que está acordado, aí ele está reclama lúcido, mais. E que ele normalmente fica mais dias lá dentro. Aí ele reclama mais porque se sente mais isolado. Ô Carlos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o Viva Saúde volta já, não saia daí.
Estamos de volta com Viva Saúde desta semana, hoje falando sobre os pacientes que precisam ir para tratamento de terapia intensiva. O nosso convidado de hoje é o Carlos Luiz, que é coordenador de enfermagem do setor de urgência e emergência do Hospital São Sebastião. O Carlos, antes da gente voltar a falar sobre a humanização da terapia intensiva, qual é a estrutura que hoje tem os hospitais de Viçosa? Tem UTI e CTI nos dois hospitais? Hoje, né, a gente conta com dois centros de terapia intensiva, um no Hospital São João e outro no São Sebastião, né, 9 leitos no Hospital São João Batista e 6 leitos no Hospital São Sebastião. Isso é suficiente ou vive cheio? Não é. Às vezes, todos os dois hospitais estão cheios e a gente tem que pleitear a vaga fora, entendeu? Então, por enquanto, né, eu acho que ainda é planejamento. Eu acredito que os dois hospitais tenham em mente, né, ampliar isso, porque a gente tem sofrido de vez em quando com a questão de vaga. Quando não tem vaga nos dois hospitais, a gente busca normalmente na cidade vizinha, como Ponte Nova, né, ou Ubá, entendeu? Enquanto isso, o porte de Viçosa é pouco. É pouco. Enquanto isso, a gente, normalmente, se o paciente está em estado muito grave, necessita de intubação, esse tipo de coisa, intuba, deixa no setor de emergência e esse paciente fica guardando a transferência lá. A transferência para outra cidade? Para outra cidade. Porque, em geral, a pessoa fica lá uns 2, 3 dias, né, cada paciente. Onde? No CTI ou na UTI? Vai depender de cada caso, né? Depender de cada patologia e da evolução de cada um. Qual deve ser a postura da família no caso de um paciente internado? Aí eu vou te perguntar do paciente internado no CTI, mas antes eu vou te perguntar até no próprio hospital. A gente sabe, por exemplo, comigo aconteceu isso. Assim, quando você tem filho, vão os amigos, vai a família, vai todo mundo para dentro de um quarto do hospital, a mulher está ali sentindo dor, às vezes com gases, com mal-estar muito grande, e a postura da família de ser solidária é de ir todo mundo para um quarto do hospital, e às vezes mais atrapalha que ajuda, não é isso? Assim, com certeza. Tem que ter uma conduta mais respeitosa dentro do hospital. Quem deve, quem pode, o que se espera da família no caso de uma internação normal, sem ser em CTI e UTI? Olha, eu sempre falo o seguinte, lá no CTI, né, eu sempre converso muito com os médicos que estão no plantão comigo, eu tento trabalhar muito em equipe. E graças a Deus a gente se dá muito bem, a gente tem uma equipe muito boa, né? Tanto os psicólogos quanto a nutricionista, os plantonistas, o diarista e o coordenador médico, todos eles são excelentes. Eu não tenho reclamação nenhuma a ser dada. Toda a equipe muito boa e todas as vezes que eu tenho que resolver esse tipo de coisa, a gente tem uma amplitude de discussão. E eu sempre falo o seguinte, se eu tenho um paciente grave, esse paciente está grave, um paciente que tem uma expectativa, né, de evolução ruim, normalmente a gente chama a família, esse paciente precisa da sua presença. Então a gente abre as sessões. Tem mais alguém que queira ver esse familiar? Tem mais algum familiar que queira entrar? Que a gente vai abrir a sessão. A gente abre mais uma sessão, mais outra, entendeu? Ainda outro dia, me chamaram, eu estava no setor de emergência, me chamaram e falaram, Carlos, sobe rápido no CTI. Eu falei assim, tá bom, já estou indo. Cheguei lá, um paciente muito agitado. E eles falaram, Carlos, você podia ajudar a gente, que o paciente é muito agitado, precisa fazer um remédio nele. Aí eu comecei a conversar com o paciente, coisa e tal. Consegui acalmar o paciente. Quando pensei que não fiz a medicação do paciente, falei, pode deixar que eu resolvo. Resolvi. Aí, paciente muito agitado. E isso era mais ou menos 1h da tarde. Chamei o médico e falei, doutor, o senhor autoriza? Vamos colocar a família para dentro? Eu sei que quebra de rotina, mas rotina, né, que se a gente quebrar, a gente vai melhorar muito mais. O quadro dele. Se eu colocar a família para dentro agora, esse paciente com certeza vai ficar bem. Um paciente delirante, agitado, em risco de fugir de dentro da terapia intensiva, chamamos a família, entrou a irmã dele, ficou lá até o momento da visita. Não atrapalhou a rotina em nada. E acalmou ele. Acalmou o paciente, entendeu? Resolveu o seu problema. Mas isso está falando da CTI, dentro do quarto do dentro hospital. Do quarto, no caso, por exemplo, de uma parturiente. É isso que eu ia chegar lá agora. Eu sempre falo o seguinte,
as famílias, né, até por um estresse momentâneo de internações, etc. Tal, ou felicidade, né, igual você falou da chegada de um bebê, né? Eles acabam ficando um pouco eufóricos com essa questão. Só que o hospital, igual eu acabei de falar com você anteriormente, a visita não pode ser rígida como a de um presídio, mas ela tem que ser, né, rigorosa. Eu acho que quem deve visitar, né, paciente no hospital são familiares, né, próximos e amigos que o paciente queira e ache que ele vai fazer bem. E não montuar aquele monte de gente. Porque às vezes você abre a porta do quarto e tem 5, 6 pessoas dentro do quarto que mais prejudica o paciente do que ajuda. E as pessoas vão no espírito de solidariedade, de visitar, de ajudar, mas às vezes atrapalha. É igual chegar na porta do hospital com um buquê de flor, né? A ideia de levar um buquê de flor é muito boa, eu quero agradar a pessoa, mas a flor não é benéfica dentro do hospital, né? Levar um buquê de flor para dentro do hospital com um paciente que está doente, né? A flor cheira, tem pólen, o risco de alergia. Então, assim, a intenção era bonita. Então, assim, acho que... Dá para esperar, às vezes, chegar em casa ou fazer uma visitinha rápida, sem ficar lá muito tempo, sem ficar conversando, incomodando, né? Olha, tem que ter uma ética para tudo, né? Até para fazer uma visita no hospital. E você imagina, se você está internada lá no hospital, você gostaria do seu quarto tumultuado? Mesmo que fosse... A pessoa que está sentindo dor, por mais que ela goste da família e dos amigos, ela quer silêncio, quer dormir, né? Então eu penso o seguinte, às vezes os amigos, se eles querem fazer bem, né, ligue antes, perguntam nos familiares se pode receber, se a pessoa está em condições de receber, entendeu? Para não tumultuar o quarto, porque às vezes a gente precisa de chegar lá, pedir, né, falar que não está em condições de ficar. Tem familiar que pede para pôr restrição na porta do quarto, né, entendeu? Então eu acho o seguinte, a pessoa tem que fazer uma avaliação dela mesma. Será que eu devo ir? Será que eu devo ligar antes? Será que eu estou colaborando? E quando for ao hospital também, ter uma postura assim, de levar uma boa notícia, né? De levar ânimo para o paciente. Evitar não chegar e ficar fazendo comentário que piora risadas. O quadro do paciente. Levar notícia ruim, coisa triste, isso Com certeza. Não deve ser interessante. Agora, então, no CTI, no UTI, pode ir uma vez por dia só? Uma vez por dia, 2 pessoas durante meia hora, 30 minutos. E no caso da família, existe um acompanhamento, por exemplo, psicológico para dar essa orientação no caso de um paciente mais grave? Sim. De como se comportar como visitante, como familiar? Sim, nós temos uma psicóloga que ela, né, junto com os demais membros da equipe, ela também recepciona, né, os familiares dos pacientes. Ela vai no CTI, dá o suporte aos pacientes, né, e no momento da visita ela recebe também os familiares. Vê a demanda desse familiar, conversa com esse familiar, vê se ele quer atendimento e se dispõe a atendê-lo, entendeu? Acompanha ele até o leito, né? Se por um acaso, né, nessa chegada no leito, às vezes o paciente está um pouco mais grave, piorou, né, o quadro, ele precisar de um atendimento, ela se dispõe e está a todo momento no CTI durante o horário da visita. Mas que tipo de orientação ela dá? Orientação disso, assim, de como se comportar diante do paciente? Não, tanto como de como comportar, a gente também dá, né? É lógico, o que a gente, além dela, o médico, eu, as outras 2 enfermeiras, todos nós somos engajados nisso. A gente orienta na entrada, né, a questão da higienização, a questão do que falar, do não tocar, do evitar os certos tipos de afago e o que conversar com o paciente. Entendeu? Qualquer tipo de conversa, né, de dúvida, retirar fora do leito. Entendeu? Então, tudo quanto é orientação, o que ela não dá, a gente complementa. E não levar, a gente sabe de casos, já ouvimos aqui em outros programas, assim, de família que leva cigarro para o hospital, que leva comida para o hospital, quer fazer um agrado para o paciente, achando que está fazendo bem e está fazendo muito mal. Com certeza. Quem está no hospital, quem está no CTI, a comida de hospital não é boa igual a comida de casa, mas tem um sentido de ser assim, né? Com certeza. Tem que ter essa postura, né? No CTI, na verdade, é mais rigoroso, né?
a questão da comida, a nutricionista, ela passa, né, às 7 horas da manhã, ela faz a avaliação da nutrição de todo mundo, da dieta de todo mundo, e o paciente normalmente só come, né, só alimenta da dieta balanceada por ela, entendeu? Se qualquer outro alimento que entrar, vai ser com autorização dela e dos demais membros da equipe. E a questão de qualquer outro tipo de objeto ou alimento não é permitido sem que a equipe avalie. Uhum. Ô Carlos, o CTI e UTI para crianças aqui em Viçosa está dentro dessas 9 vagas que tem lá no hospital? 11? O Hospital São Sebastião, ele tem a UTI neonatal. Né? É diferente, é o diferente. Outro UTI. Atende crianças, né, recém-nascido até 28 dias. E aí não pode ficar a mãe também, não? Lá pode. Aí tem que ficar a mãe fica o tempo todo? Não pode ficar a mãe o tempo todo, né? Eu não estou por dentro do alojamento conjunto, como é que é feito, mas a mãe, ela é permitido um tempo maior dentro. E as mães que não ficam dentro da UTI neonatal, o hospital tem o serviço de alojamento, né, dentro do hospital, em que elas ficam, né, principalmente as mães de fora, e que elas podem ficar e ir dentro da UTI neo, dar de mamar, sempre que for necessário. Porque aí é uma apreensão maior ainda, né? Ver um filho dentro do hospital, assim, do UTI ou da CTI, sem estar por perto, né? Isso. Mas a questão da entrada no CTI, para as mães de recém-nascido, ela é mais liberada. Ela tem esse contato maior com o seu neném. Né? A questão da UTI pediátrica nós não temos. A UTI mais próxima pediátrica é o BAR, né? Existe hoje um planejamento, né, do 3º andar do Hospital Sebastião de fazer a UTI pediátrica. Nesse caso da pessoa não saber como se comportar, tendo um familiar ou um paciente, quem ela deve procurar? Que tipo de orientação, a quem ela deve procurar no hospital para receber esse tipo de orientação de como se comportar? Então, você, por exemplo, que é o enfermeiro ela pode hoje ela pode intensiva? Hoje ela pode procurar a mim, dentro do hospital, pode procurar a responsável técnica, né, que é a Kelly. Né, no Hospital São Sebastião, mas eu falo assim, qual é o profissional que deve ser procurado? A psicóloga, por exemplo? O ideal, se ela está com problema, tem um paciente, esse paciente, né, ela está com problema no caso de comportamento dentro do hospital, ela deve procurar a enfermeira RT ou a enfermeira coordenadora do setor. Tem uma psicóloga o tempo todo no hospital? Tem. O nosso hospital normalmente tem uma, né, na parte da manhã e outra na parte da tarde, né, que normalmente atende todo o hospital e dá o nosso suporte no CTI. E é uma orientação interessante. Também, a nossa psicóloga, ela tem uma sala e ela se dispõe a todo momento a atender os familiares. No São Sebastião também deve ter. É do São Sebastião mesmo. São João também tem. São João Batista também deve ter. Tem. Então é um profissional interessante para se procurar, para ter uma orientação, para saber como comportar para ajudar e não atrapalhar Eu acho atendimento. Que os dois profissionais seria a enfermeira, né, coordenadora, a RT, ou a psicóloga responsável. Tá. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. O Viva Saúde dessa semana está participando, agradecendo também a sua audiência e lembrando que o Viva Saúde é uma produção conjunta da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente dos alunos e professores do curso de Medicina da UFV. Se você quiser dar sugestões para o programa, mande um e-mail para a gente, vivasaude@ufv.br. E se você quiser rever o programa na internet, ele está disponível no site do YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Você pode procurar YouTube, canal Saúde, TV Vicosa. Nós nos vemos na semana que vem. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Um grande abraço e até lá. Viva Saúde, apoio cultural, Agros, do UFV de Seguridade Social. Não, ainda não. Vamos fazer a chamada.